Igreja, nós falamos no domingo anterior que evangelho, se alguém perguntar para você o que é evangelho, naturalmente você vai saber responder que evangelho é boas novas de salvação, né? Que o evangelho é poder de Deus, como disse o apóstolo Paulo, né? Para a vida, né? Para a salvação de todos aqueles que creem, né? Isso lá em Romanos 1,16. E aí nós falamos que o evangelho ele é muito além disso, vai muito além, vai muito mais profundo do que isso, né? É muito maior, né? Muito mais abrangente daquilo que a gente possa imaginar. Mas eu queria deixar aqui já uma pergunta para você. Cristo é o fundamento da sua felicidade? Se quiser, já anote e já responda para si mesmo. Cristo é o fundamento da sua felicidade? Cristo é realmente o motivo da sua felicidade? Cristo é a razão, né, na qual você encontra felicidade para a sua vida? Quero deixar essa interrogação, amém? E já olhe para cá, né? E a gente sabe que, de fato, na igreja, existem milhares, preste bem atenção, existem milhares de dádivas, né, de presentes, de bênçãos, que fluem do amor de Deus. Há muita coisa, né? Se a gente for pensar em tudo aquilo que Deus é, em tudo aquilo que Deus já fez, em tudo aquilo que Ele pode fazer, que Ele ainda vai fazer na sua vida, nas nossas vidas, tudo isso como fruto do Evangelho, que flui do Evangelho, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, o Evangelho são boas novas de salvação, né? Mas desse Evangelho, desse conhecimento, fluem muitas bênçãos, muitos presentes, né? Do amor de Deus. Então, o Evangelho de Cristo, ele proclama as boas novas de que ele comprou, amém? Que ele comprou por meio da sua morte. Se Cristo só morresse, não seria algo sobrenatural, né? Mas o fato dele ter ressuscitado é que fez toda a diferença. Amém, igreja? Então, através da sua morte, inumeráveis bênçãos, né, para a sua noiva, para a sua igreja. Então, através da sua morte e ressurreição, nós podemos adquirir, podemos viver inumeráveis bênçãos sobre as nossas vidas, né? E a gente falou isso no domingo aqui. Mas nenhuma dessas bênçãos, olha, preste bem atenção, nenhuma dessas bênçãos, nenhuma dessas dádivas nos levará ao gozo final, ao prazer, à alegria final, se nós não tivermos primeiro, ou melhor, se não tiver primeiro nos levado a Deus. Ou seja, todas as bênçãos que eu possa viver na minha vida, elas não vão fazer sentido se elas não me levarem primeiramente ao Senhor. Quantos compreendem? Todas as bênçãos que vêm sobre a sua vida, se elas não vierem para te levar primeiramente a Cristo, a essa alegria, a esse prazer, a essa felicidade final, você nunca vai poder desfrutar verdadeiramente daquilo que você pode dizer. Isso aqui é o motivo, o fundamento, escute, da minha felicidade. Todos nós procuramos, queremos ser felizes, né? Todos nós temos esses planos, isso aqui vai me fazer feliz, isso aqui vai me deixar melhor, isso aqui vai fazer com que eu tenha uma vida melhor. Mas nada disso terá realmente uma satisfação para a sua vida sem que tudo isso te leve primeiro a Cristo. Amém? Isso quer dizer o quê? Que você vai estar muito mais apto a desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida quando você compreender que primeiro tudo isso que Deus derrama sobre a sua vida tem que te levar a Ele. Amém? Ou então você realmente não consegue desfrutar daquilo que Ele é, daquilo que Ele realmente pode trazer para a sua vida. Amém? Quantos estão entendendo? Até aí, amém, igreja? Eu até coloquei aqui para destacar o supremo, o melhor, o final e o decisivo bem do Evangelho.
o supremo, o melhor, o final de toda essa nossa busca e o decisivo bem no Evangelho é Cristo. Amém? Olhe para cá, igreja. O Evangelho nada mais é do que o próprio Cristo. Deus não te salvou apenas. Deus não quer apenas que você seja salvo. Amém? Deus tem além de salvação para você. Apesar de ser maravilhoso, mas como eu falei no outro dia aqui, o céu não vai fazer sentido para você se Cristo não estiver lá. Não pode fazer sentido. Você não pode desejar estar no céu. Eu quero estar no céu simplesmente para me livrar do inferno. Eu tenho que desejar o céu porque Deus está lá. Amém? Porque Cristo é a centralidade do Evangelho. Nada nessa terra vai fazer sentido sem que Cristo seja o centro da sua vida. Quem está aqui? Então, quando nós afirmamos que Deus é o Evangelho, estou dizendo o quê? Que o supremo, o melhor, o final e o decisivo, ele é o decisivo bem, ele é o centro de todas as coisas, sem a qual nenhuma outra dádiva do Evangelho seria boa. Amém? É a glória de Deus, como nós falamos, na face de Cristo revelada para o nosso prazer eterno. Quantos compreendem isso? Somente Cristo pode ser o nosso prazer eterno. Quantos estão entendendo? O amor salvífico, ou seja, a gente entende que Deus, ele tem esse amor salvífico, ou seja, o amor que te salva, né? O amor salvífico de Deus é o compromisso de Deus. Preste bem atenção, eu estou falando aqui para os eleitos, né? Para aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, que são salvos, né? Antes da fundação do mundo. Olha o que acontece. O amor salvífico de Deus é o compromisso de Deus em fazer tudo o que for necessário para nos cativar com aquilo que é mais profundo. Não estou falando de heresia, relaxa. Você não é o centro de Deus, tá? Aquilo que é mais profundo, durável e satisfatório. O que seria? O que Deus pode fazer para me cativar? O que Deus pode fazer de um tudo para me cativar? Então, Ele vai usar o que necessariamente para me cativar? Vai me dar uma boa casa? Vai me dar a bênção que eu quero? Olhe para cá, o milagre que eu quero? Tudo isso Ele pode te dar, Ele tem poder para isso. Amém? Mas o que Ele usa, o que Ele faz, né, para nos cativar com aquilo que é mais profundo e durável e satisfatório, é Ele mesmo. Amém? Alguém pode dar um amém? Glória a Deus. Então, visto que nós somos pecadores e não temos qualquer direito, nem desejo de sermos cativados por Deus, a suprema demonstração do seu amor, igreja, pelas nossas vidas, foi o envio do seu Filho. Essa é a principal demonstração, né? Para morrer por nossos pecados e ressuscitar a fim de que pecadores, como eu e você, tivessem o direito, agora temos o direito, né, de nos aproximarmos de Deus e estarmos na sua presença para sempre. Foi tudo por causa de Cristo e através de Cristo, senão você jamais seria cativado e jamais você estaria um dia eternamente na presença de Deus. Amém? Então, é interessante isso. Quero que você procure compreender, né? As boas novas, o Evangelho ele tem de prover, para ser boas novas, Evangelho é boas novas de salvação, mas para ser uma boa nova, tem de prover uma dádiva totalmente satisfatória e eterna. Não pode ser nada transitório, nada que vai ser passageiro. Eterna, que os pecadores indignos possam receber e desfrutar. Quantos estão entendendo? Amém, igreja?
As boas novas, ela só é boas novas porque ela provê algo que é eterno e satisfatório. Amém? Então, como eu falei, o evangelho, ele não tem sido proclamado. O evangelho de que o evangelho é Cristo, o evangelho é o próprio Deus, ele não tem sido proclamado. O que tem sido muito proclamado na grande maioria das igrejas que você entra hoje é apenas as dádivas. Mas nenhuma dessas dádivas vai preencher e satisfazer nenhuma das pessoas que estão em busca disso agora. Quem está aqui? Então, deixa eu só abrir um parêntese rapidinho. A vida, olhe para cá, a vida ela é única e irrepetível, ou seja, não dá para repetir. Igreja, Deus, eu até coloquei essa frase esses dias, Deus não existe para que possamos desfrutar a vida. Deus existe para que eu possa desfrutar da minha vida. Então, tudo que eu quero desfrutar na terra, eu corro para Deus, né? Mas é o contrário. A vida existe para que possamos desfrutar de Deus. Amém? É por isso que você está aqui. É por isso que você tem vida, para que você possa desfrutar de Deus. E não você querer a Deus para desfrutar a sua vida. Quem está aqui, quem está entendendo? Então, igreja, não há segunda chance. Amém? Quando essa vida terminar aqui, não haverão segunda chance. Preste bem atenção. Não haverão segundas chances. Não dá para fazer nada de novo. Amém? Quando a vida terminar, não vai dar para você fazer nada de novo. Olhe para cá. Quando a vida terminar, não, eu queria estar no culto, não vai ter mais. Amém? E aquilo que eu disse na semana passada, que o céu, ele não vai ser interessante para quem não ama a Cristo. O céu, ele vai ser enfado, ele vai ser cansativo para as pessoas que não querem a Deus. Imagine você que não quer estar em um culto, o que você quer fazer no céu? Né? É estranho, é contraditório. Se eu não quero conhecer a Cristo através da palavra, eu quero fazer o quê na eternidade com Cristo? Você está entendendo, igreja? Então, tudo que eu tenho para fazer é hoje. Buscar conhecer mais de Deus, querer conhecer a Cristo, tem que ser agora, não adianta depois que tudo isso passar. Vocês estão entendendo? John Piper, ele diz assim, somente uma vida que logo passará, somente o que foi feito para Cristo vai durar. Hoje até mandei mensagem para a Mayuma e perguntei se ela está fazendo os quadrinhos. Eu quero esse quadrinho lá na minha sala. Eu até aconselho você também a fazer, porque as crianças, desde cedo, elas vão lendo isso e memorizando isso. Somente uma vida que logo passará. Somente o que foi feito para Cristo é o que vai durar, igreja. Depois eu mando para vocês, caso você queira fazer um quadro para você. John Piper diz assim, eu li essa frase por toda a minha infância e adolescência. E eu coloquei algo no meu coração. Espírito de Deus. Foi colocado algo no meu coração. Eu não vou desperdiçar a minha vida. Vou viver para a glória de Deus. Quantos estão aqui? Existe um contraste dentro do existencialismo. Né? Eu quero que você entenda melhor, não tem como falar muito disso aqui, mas no existencialismo é dito assim, ó, você escolhe a sua essência. Ou seja, é uma corrente filosófica que valoriza, presta bem atenção, é o que a gente vai ouvir muito por aí, que valoriza a liberdade. Amém? A responsabilidade é a escolha individual. Né? Você escolhe como viver e para quem viver. Existencialismo, é uma corrente filosófica, mas o evangelho é completamente o oposto. Não é? Então, talvez, preste bem atenção, talvez você não seja alguém muito grande, né? Talvez você não seja alguém muito rico, preste bem atenção, alguém muito importante,
Mas no Evangelho, como a gente está falando, isso muda. Essas buscas de ser alguém importante, de ser alguém muito rico, talvez isso não aconteça nas nossas vidas. Então, dentro do Evangelho, isso muda por quê, igreja? Porque a nossa busca ela é completamente diferente. Quantos estão aqui? Como eu falei, talvez você não seja alguém muito importante, né? Mas o que muda no Evangelho? É que nós precisamos conhecer coisas grandes. Escute, conhecer coisas grandes e majestosas e ser incendiados por elas. Amém? Conhecer coisas grandes, majestosas e sermos incendiados, ter no seu peito isso queimando, ou seja, conhecer verdadeiramente quem Cristo é. Quantos estão aqui? Está desligado o do meio? Então, liga ali que tem gente se abanando, pastor. Alguém aí atrás, por favor. Amém, igreja? Quem está aqui? Posso ouvir um glória a Deus? Então, eu conhecer coisas grandes, coisas valiosas nessa terra e viver por isso, e descansar nisso, igreja. Eu falei, se é muito pregado, que você tem que ter uma razão para existir aqui. E que nada disso volta você para Cristo. Nenhum desses motivos volta você para Cristo. Então, qual é a tendência? Você tem uma tendência a estar frustrado, porque você primeiro se compara com outros, né? Porque é isso que o mundo prega, é isso que o pensamento humanista prega. Mas a nossa maior busca, não que você não deva buscar, mas é secundário, amém? Mas a sua maior busca é conhecer verdadeiramente o Evangelho. Quem é o Evangelho? É o próprio Deus. Quantos compreendem isso? Igreja, a criação... Deixa eu só me encontrar aqui. A criação, ela existe. A criação existe para a glória de Deus, amém? Nós já falamos muito disso aqui, né, mês passado. Deus criou, presta bem atenção, Deus criou o universo, todas as coisas, a fim de glorificar a si mesmo, para colocar a sua grandeza e beleza em evidência. Amém? Está tudo em evidência, ou seja, mostrando para mim e para você o quanto o nosso Deus é glorioso. Quem está aqui? Salmos 19:1, acredito, vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus. Amém? Tudo na criação é sobre Deus. Tudo na criação é sobre Deus. Até para você anotando aqui. E ele tem como intenção, escute, ele tem como intenção que a sua glória seja aproveitada. Amém? Que a sua glória seja aproveitada. Que você e eu nos deleitemos nessa glória. Vocês compreendem isso? Olha que interessante aqui. Salmos 40:16, vamos ler. Quem achou aí, amém? Salmos 40:16. Não precisa nem colocar aqui, se não quiser, não precisa nem colocar aqui, tá bom, na tela. O pessoal tem Bíblia, todo mundo tem Bíblia aqui, amém? Se não tiver Bíblia, crie vergonha, compre uma. Amém? Bíblia não é nem para pedir de presente, Bíblia é sua obrigação ter uma. Viu, igreja? Vamos ler? Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, grande
é o Senhor. Inclusive, eu li esse texto na semana passada. Observe. Regozijem-se, alegre-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Grande é o Senhor. Igreja, uma pessoa, escute, uma pessoa que compreende que a sua alegria, que a sua satisfação está apenas em Deus, ele vai se alegrar em Deus e não apenas naquilo que ele dá. Quantos estão entendendo isso? Observe que o salmista diz: amam todos aqueles que amam a tua salvação, digam, grande é o Senhor. Nós poderíamos dizer, todos aqueles que amam a tua salvação, digam, grande é a tua salvação. Todos aqueles que amam as suas bênçãos poderiam dizer, grandes são apenas as suas bênçãos. Mas o salmista, ele volta uma glória, preste bem atenção, não se distraia, ele volta essa glória para aquele que é digno dessa glória. O próprio Cristo, o próprio Deus, amém? Grande é o Senhor. E não apenas aquilo que ele faz. Por quê? Porque existe uma compreensão, olha para cá, existe uma compreensão que Deus é maior, que Deus é melhor, é supremo, é muito mais valioso do que todas as bênçãos que vêm sobre a sua vida. Vocês estão entendendo? Salmos, acho que, deixa eu confirmar aqui. Abra sua Bíblia lá em Salmos ainda, se estiver aberto. Continue aí. Salmos 32. Salmos 32, 11. Observe o salmista falando também. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se os justos, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Alegrem-se no Senhor, regozijem-se. Se alegre, se regozijar é você ter o prazer naquele que te dá todas as bênçãos. Gente, é muita hipocrisia das nossas vidas nos regozijarmos apenas nas bênçãos, nas dádivas. Mas como eu falei para você, o Evangelho são boas novas de salvação. Então você e eu precisamos compreender por que nós fomos salvos. Amém? Olha só. Eu amo essa referência aqui. Abra lá, vamos lá. Filipenses 4. Vamos lá no Enses, né? Lá já para o final. Depois de Efésios. O Evangelho ele tem que estar completamente centralizado em Cristo. Como eu até coloquei hoje. Se você está ouvindo uma mensagem em qualquer lugar, YouTube, em alguma igreja, por alguém, sei lá, qualquer coisa. Se essa mensagem não oferece Cristo como centralidade, meu irmão, como diz o Paulozinho, desliga, sai da frente, sai daí, que isso não é evangelho. Amém? Cristo é a centralidade do evangelho. O evangelho tem que oferecer Deus em primeiro lugar. Filipenses 4, do 4 ao 7, vamos lá? Olha o que diz, olha o que Paulo diz, o apóstolo Paulo diz. Regozijai-vos. E lembra que é Filipenses, o livro em que Paulo mais sofre, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Ele dá uma ênfase. Outra vez digo. É ok, igreja? Regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória, aquilo que Deus é,
justo, poderoso, seja notória através das nossas vidas a todos os homens, amém? Perto está o Senhor. Vamos continuar, porque eu tenho certeza que isso tem muito a ver. Olha só. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e com ação de graças. Olha só, gente. E a paz de Deus, que excede, que está muito além de todo o entendimento, guardará os vossos corações, amém? E os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Gente, isso é tremendo mesmo, maravilhoso. Quando eu me regozijo em Deus, quando a minha alegria, o meu deleite, o meu prazer está em quem Deus é. Igreja, eu acredito sinceramente que nós temos uma tendência terrível a nos esquecer, a nos afastar do conhecimento de quem Cristo é, quando nós estamos diante de bênçãos que Ele mesmo provê para as nossas vidas. Quem está aqui? Amém, igreja? Quando coisas grandiosas vêm para as nossas vidas, quando milagres e bênçãos acontecem, nós ficamos muito gratos. Mas daqui a pouco nós esquecemos de que aquelas bênçãos eram uma forma de nos direcionar para Deus. Então nós passamos a viver apenas para aquelas dádivas. E no final das contas, você ainda assim não estará satisfeito. Porque toda dádiva que não te leva primeiro ao Senhor não vai satisfazer a sua vida. Então, quando nós nos regozijamos em Deus, a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos estarão guardados em Cristo. Você entende isso? Que independente de que muitas coisas estejam acontecendo ao nosso redor, isso não será capaz de roubar essa paz que Cristo nos dá, igreja. Quem está me ouvindo aqui? Então, igreja, esse regozijar quer dizer que nós fomos feitos, tudo isso que eu estou falando é proveniente do Evangelho, amém? É consequência de eu compreender o Evangelho. O Evangelho não é fazer um culto de milagre, não é fazer o culto da bênção. Não é eu te dar uma chave para você levar para casa, ou então eu ungir a tua água, te dar... Você está entendendo? O Evangelho é Cristo, é conhecer a Cristo. E nós não queremos isso, nós queremos o que o Senhor tem para me dar. Mas aí nós precisamos, como cristãos, nos policiarmos. Opa, qual que tem sido a minha maior busca? Por que eu estou aqui? O que eu quero? Eu quero esse milagre mais do que eu quero a Cristo, então eu estou errado? Amém? Então, nós fomos feitos para conhecer e nos deleitarmos em Deus. Ele precisa ser o nosso maior deleite, como foi até dito pelo Samuel. Olha só, igreja, por que você tem uma mente? Por que você acha que Deus te deu uma mente? Para me estudar e fazer coisas grandes? Não, igreja. A supremacia de Deus ter te dado uma mente é para que você conheça a Cristo. Amém? Antes de você querer conhecer muita coisa, lembre-se, Deus me deu uma mente a fim de conhecê-lo em primeiro lugar. É por isso que você tem uma mente. Quem está aqui? Então, essa é a razão. Por que nós temos um coração, né? É para nos deleitarmos em Deus. Mas o que a gente faz? A gente busca tudo ao nosso redor. Mas não conhecemos a Cristo. Quantos podem glorificar o nome dele? Então,
Quando eu me deleito nele, preste bem atenção, quando meu maior prazer está nele. Sabe por que eu estou falando isso, igreja? Porque nessa vida, nessa caminhada, vão acontecer muitas coisas na sua vida. Amém? Infelizmente, nós teremos muitas aflições, e a Bíblia diz isso. Tereis aflição. Aflições, né? No plural. A gente fala, essa luta vai passar porque está vindo outras, igreja. Está repreendido? Não repreenda, é a Bíblia, você não pode ir contra a Bíblia. Exatamente, está vendo? O pessoal que vem na quarta-feira está arrebentando aí, ó. Já foi decretado. Por que nós vamos passar por aflições, igreja? Porque aqui não é o nosso lugar, igreja. Você não pode estar completamente confortável aqui. Igreja, se você tiver uma vida muito confortável aqui, se preocupe, viu? Porque quem está aflito quer o quê? Eu quero estar com Cristo. Você lembra como foi a reação da igreja quando eu falei domingo? Apóstolo Paulo, eu quero deixar esse corpo estar com Cristo. Diz isso aí, não diz não, mas experimenta dizer assim, tu vai deixar esse corpo e vai estar com Cristo, hoje ainda. Olha bem na cara assim. Oh, meu pai. E aí, o que vocês acham? Você acredita no irmão aí perto de você? Não. Como dizia uma irmã, você está com falsidez, né? Não é nem falsidade, né? Então, exatamente. Paulo se deleitava, Cristo era a maior razão da vida dele, né? Então eu quero estar com Cristo. Eu muito me alegro, porque não há nada comparado a estar com Cristo, né? Que esse desejo seja uma realidade na nossa vida, né, igreja? Amém? Então, quando eu me deleito em Deus, quando eu tenho prazer em Deus, o que eu demonstro o quê, igreja? Quando eu me deleito em Deus, eu demonstro o valor que Ele tem. Isso é maravilhoso. Imagina Deus olhar para você e saber que você quer se deleitar nele. Ah, Deus, mas eu estou errado em querer esse milagre, essa bênção? Não. Mas Ele olhar para o seu coração e saber que mais do que esse milagre, essa bênção, você quer desfrutar de quem Ele é. Imagina o quanto isso alegra o coração dele, né? Amém? Então, isso deveria o quê? Ter um grande impacto na forma como nós deveríamos viver a nossa vida. Querer nos deleitarmos em Cristo. Então, toda a sua busca, preste bem atenção, toda a sua busca que você está fazendo ou vivendo, que não seja Cristo em primeiro lugar, você está vivendo um falso evangelho. Amém? Cristo pode anotar se quiser, Cristo é o ponto central do evangelho. Olha só, o maior objetivo de Deus Pai é que Cristo seja o ponto central da sua glória. Amém, igreja? O ponto central do Evangelho. O Evangelho quer dizer boas novas de salvação. Mas como eu falei, mas qual o objetivo da sua salvação? Tem até algo legal aqui. Tentar explicar para você. A pessoa que te salvou, eu vou falar aqui para mim. A pessoa que me salvou é a pessoa, vamos lá, raciocinar. A pessoa que me salvou é a pessoa que fui salvo para ver. Quem entendeu? Quem pegou? A pessoa que me salvou é a pessoa que fui salvo para ver. Amém? Então você foi salvo para ver a Cristo, para querer a Cristo, para querer a Deus mais do que todas as outras coisas. Então, o que acontece? Então, por que
acontece a salvação na minha vida. A salvação é uma forma que ele teve de abrir os seus olhos. Vamos repetir? A salvação é a forma que ele teve de abrir os meus olhos. Para quê, igreja? Para que eu visse que ele é a minha real fonte de satisfação. Isso é tremendo. Amém? Os meus olhos são abertos na medida que eu sou regenerado, né? E os meus olhos vão sendo abertos, vão sendo abridos. Amém? Para que eu visse que ele é a real fonte de salvação. Você pode estar dentro da igreja, mas não entender isso. E está buscando e não sabe nem o que você está buscando. E você permanece o mesmo anos e anos da sua vida. Isso é uma pena, igreja. Você já olhou para você e disse assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi? Amém? Vamos ler Colossenses, texto tremendo. Colossenses 1. Vamos lá, abra sua Bíblia aí. Quem achou, amém? Colossenses 1, 13 ao 18. Já começa assim, né? Se isso não for motivo para ser grato, não sei mais, né? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Olha só como você estava. Dominado pelas trevas. E nos transportou. Ele simplesmente, olha para cá, tirou você daqui, te jogou lá para o outro lado. Transportou para o reino do seu Filho amado. Tirou você, resgatou como escravo. Alguém tem que pagar esse preço de resgate, né? Transportou para o reino do seu Filho amado. 14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Olha quem ele é. Vamos lá. A imagem do Deus invisível, Cristo, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Olha só. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que tudo ele tenha a supremacia. Você observou que todas as coisas estão centralizadas nele. Então, naturalmente, se você não viver uma vida centralizada em Cristo, a sua vida vai ser sofrimento e vazio. Quem está aqui? Então, igreja, Deus arquitetou o universo para demonstrar a sua glória. É o centro, e o centro dessa glória é Cristo. Todas as coisas são para Cristo, todas as coisas estão contidas nele. Olha só, tudo está amarrado nele. Amém? Então, se eu estou aqui nesse mundo, é para que eu viva para a sua glória. Não tem para onde correr, né? Se tudo foi criado por ele, para ele, ele me criou, então eu preciso, eu tenho que viver para a sua glória. Quantos compreendem? Romanos 1,16, né? Só para a gente lembrar novamente. Eu não me envergonho do Evangelho, o Evangelho de Cristo, né? Pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Então, como eu disse, o Evangelho são boas novas de salvação. E como eu falei também, mas Deus me salvou para quê? Se não foi para viver
para a sua glória. Amém? É tudo sobre ele e tudo está amarrado nele. Quem está entendendo? Tudo isso é para que eu encontre nele o meu maior deleite, meu maior prazer, a minha maior satisfação. Quantos estão entendendo? Então, igreja, quando eu me deleito em Deus, eu vou estar vivendo para a glória de Deus. Amém? O objetivo do Senhor é que Ele seja a nossa satisfação. Quanto mais você está satisfeito em Deus, quanto mais você está satisfeito em Deus e não naquilo que Ele pode te dar, mais você glorifica Ele. Amém? Olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 6:10. Aleluia! 2 Coríntios 6:10. Olha só. Paulo está aqui falando para a igreja de Corinto. Esse povo estava entristecido, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Gente, olha só. Um paradoxo emocional aqui, né? Poderoso, um paradoxo poderoso aqui. Cheio de contradições, olha só. A alegria em Deus é um paradoxo poderoso. Vou te explicar por quê, igreja. Como eu falei, um paradoxo emocional. Quando estamos satisfeitos em Deus, presta bem atenção, temos condição de chorar, um paradoxo, e nos alegrarmos ao mesmo tempo. Amém? Quando nós estamos satisfeitos em Deus, nós temos condição de chorar e nos alegrarmos ao mesmo tempo. Essa satisfação ou alegria, você está chorando, mas você também se alegra. Por quê? Porque essa alegria está baseada em Deus e não nas circunstâncias. Acabou tudo para mim. Olha para cá. Acabou tudo. Por quê? Não, porque isso aqui deu errado. Então, onde é que você estava firmado? Aí você descobre o quanto o seu amor é falso. O quanto o seu deleite não é verdadeiro. Mas eu estou triste, tudo bem. Somos humanos. Mas eu também estou alegre, porque eu tenho Cristo. Posso ouvir glória a Deus, igreja? Você precisa viver isso. Você precisa ter essa experiência na sua vida cristã. Está triste, mas também está alegre. Amém? Você terá condição de se alegrar e se entristecer ao mesmo tempo. Meu Deus, isso é muito forte, né? Eu estou arrasado, mas eu também estou alegre. Quero ver. E Deus vai te dar oportunidade. Esse povo estava, olha só, entristecidos. Se você ler isso aqui, gente, isso aqui é coisa de doido, né? Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas eram generosos. Enriquecendo a muitos e nada tendo, mas possuindo tudo. Quem está me entendendo aí, dá glória a Deus. Então, nessa caminhada, você precisa tanto se alegrar como se entristecer ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, porque a sua alegria, o seu prazer está em Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Números, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Gente, eu não estou falando que o evangelho é algo fácil, ok? Não é. Eu até notei aqui, quanto mais recebemos a graça de Deus, mais as tribulações aumentam. Quanto mais conhecimento você tem, mais aumentam as suas tribulações. Por quê? Porque mais você está sendo forjado.
Teu caráter sendo transformado e você vai sabendo lidar com cada luta. Porque há graça para isso, suficiente. Amém? Há graça suficiente para cada dia de luta que nós vivermos. Glória a Deus, aleluia. Ó, nenhuma bênção do Evangelho é boa se o bem supremo, que é Deus, estiver ausente, viu? Vamos lá, mais uma vez? Nenhuma bênção do Evangelho, que você vai... Eu vou já falar algumas aqui para você. Nenhuma bênção do Evangelho é boa se o bem supremo, que é Deus, estiver ausente. Pode conquistar o que você quiser. Olha, se você compreender isso, você vai parar, inclusive, de estar se comparando com outras pessoas por aí. Poxa, você vai parar com isso, isso é futilidade, né? Isso é... Não dá mais para viver desse jeito quando você conhece o Evangelho. Ser um grande admirador de pessoas no Instagram e você está vendo que a pessoa não tem Cristo, gente. Que tolice! Feliz é você que está ouvindo o Evangelho. Fala para o seu irmão aí, eu não gosto disso não, mas fala isso agora. Você que é um privilegiado, meu irmão, agradece. Para de estar admirando Neymar, Virgínia, sei lá quem mais aí. Ronaldo Cristiano Ronaldo, sei lá como é o nome dele. Eu não sou obrigada a entender de futebol, então vamos lá. Amém? Então, nenhuma bênção do Evangelho é boa se o bem supremo, que é Deus, estiver ausente. Tu pode conquistar muita coisa, mas se você se esquecer de Deus, você vai terminar a sua vida infeliz. E não esqueça disso. Porque nada terá o poder de te trazer satisfação. O Evangelho é um meio, igreja, não um fim. Amém? É o meio para qual você é levado, enfim, a ser abençoado. Mas o fim de tudo isso é Cristo. Quem está aqui? Com base na morte e ressurreição de Cristo, o Evangelho promete. Vamos lá. Salvação, vamos só falar algumas. Salvação, o Evangelho promete. Cura de eventual enfermidades. Livramento de opressão. Paz com Deus e com outros crentes, né? Romanos 5 vai dizer. Justificação pela fé. Perdão dos pecados. Transformação à imagem de Cristo. Vida eterna. Amém? Posso... Amém? Então, olha só, para a gente já finalizar. Vocês acreditam? Irmã, tu vigia. Muitos podem afirmar todas essas verdades do Evangelho. Você pode estar por aí, vendo no YouTube, vendo alguém que você admira falar de todas essas verdades do Evangelho e ainda assim deixar de levar as pessoas até o objetivo final do Evangelho. Venha para cá, porque Deus tem perdão para os seus pecados. Jesus vai te justificar pela fé. Você vai ter paz com Deus e com outros irmãos. Vem para cá que você vai ser curado. Vem para cá que você vai ser livre da opressão. Vem para cá que você vai ser salvo. Você vai ter vida eterna. Lembra que eu falei? Vida eterna é o que vai me levar para o céu. Mas se Cristo não estiver no céu, para mim também o céu não pode ser interessante. Então, muitos podem até ler a sua Bíblia e ouvir pregações do Evangelho e não perceberem que o alvo final do Evangelho, o que faz com que as boas novas realmente sejam boas novas. Se você não entender isso, se a centralidade de qualquer... Você viu o que eu falei? Não, mas lá onde estava, lá onde eu ouvi, mas o que o cara que falou, ele disse que eu vou ter paz com Deus, é verdade. Romanos que a gente estuda tanto, está falando isso. Fala que eu sou justificado pela fé. Evangelho. Perdão para os meus pecados. Eu tenho que ser transformado em imagem de Cristo. Está falando de vida eterna, nem está falando de carro, de casa, de bênção, de milagre, apenas. Mas olhe para cá. Se tudo isso que for pregado não te mostrar que o objetivo final do Evangelho é Cristo, também não é Evangelho. Acredite.
Amém? 1 Pedro 3,18. Agora para finalizar mesmo. Pode vir para cá, Jefferson. 1 Pedro 3,18. Todo mundo está entendendo, amém, igreja? Quem está aqui, dá glória a Deus. Tem uma criança aí bem avivada, aleluia. Prestando atenção na palavra. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, vamos ler? Uma vez por todas. O justo, ele, né? Pelos injustos, nós, para conduzi-los a... Fale, igreja, a Deus. Vamos ler de novo? Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Deus sofreu, Jesus sofreu, Cristo sofreu pelos meus pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para me conduzir ao milagre que eu estou precisando. Para me conduzir à justificação pela fé. Olhe para cá. Para me conduzir ao perdão dos meus pecados. Não, igreja. Cristo morreu para me conduzir a Deus. Então, o Evangelho é o próprio Deus. Quem está aqui? Todas as outras bênçãos, preste atenção para a gente já. Pode ir tocando, filho, pode ir tocando. Todas as outras bênçãos existem apenas, todas as outras bênçãos existem apenas para revelar a glória de Deus. Olha só, igreja, se o Evangelho não for um instrumento para conduzir as pessoas a Deus, então estão usando de maneira errada. Olhe para cá. Se o Evangelho não for um instrumento para conduzir você a Deus, a Cristo acima de qualquer coisa, então você também está ouvindo o Evangelho errado. Amém? Quem está aqui? Você entende o quanto nós precisamos aprender? O quanto nós precisamos, igreja, não deixe que ninguém te engane. Vamos sentar. Não deixe que ninguém te engane. Leia a sua Bíblia. Um crente que lê Bíblia não vai cair em heresias, em enganos. Não vai. Quantos estão entendendo? A centralidade do Evangelho é o próprio Deus. O Evangelho é o próprio Deus. Cristo é tudo. Quem está aqui? E você observa que eu nem coloquei nessa lista coisas que eu diria coisas fúteis, né? O que o Evangelho promete? Olha, detalhe, né? Se eu falar somente disso, paz com Deus, livramento de opressão, salvação, perdão de pecado, transformação em imagem de Cristo e vida eterna, eu estou falando disso aqui, mas você vai ouvir muito por aí, nem essas coisas. E até essas coisas, se não te apontarem para Cristo como supremacia, como prioridade da sua vida, está errado também. Isso quer dizer que o meu maior deleite precisa estar em Cristo. Quantos estão entendendo? A minha maior alegria, a minha maior satisfação tem que ser Cristo. Você entende quantas pessoas estão sendo enganadas, igreja? Muitos e muitos. Deus tem tido misericórdia em abrir os nossos olhos. Feche seus olhos aí onde você está, amém? Por muitas vezes, Senhor,